Meninos, hoje, mistura de soluções de mesma natureza química. Como é que você faz para determinar a concentração de uma mistura de soluções de mesma natureza química? Tipo, quer ver? Observa. Vamos supor que eu tenha uma solução contendo, por exemplo, sulfato de sódio em água. Vamos supor que o volume da solução seja de 200 mililitros e que a concentração seja de 0,2 mol por litro. Daqui por diante, sempre pensar assim, tá? Nesse tipo de questão. Observa. Eu teria, adoro essa frase, eu teria 0,2 mol de sulfato de sódio se eu tivesse 1 litro de solução. Mas eu não te dei 1 litro, eu só te dei 200 ml. Então, se eu quiser saber quanto é que aqui tem efetivamente de sulfato de sódio, eu teria que fazer uma regra de 3. Eu teria 0,2 mol em 1000 ml, 1 litro. Em 200 ml, eu teria X mols de sulfato de sódio. Agora, o que eu quero hoje é misturar essa solução com uma outra que tem a mesma natureza química que ela. Tem que ser, obviamente, uma outra solução contendo também sulfato de sódio. Sulfato de sódio também dissolvido em água. A natureza química é a mesma, tanto do soluto quanto do solvente. Só que desta outra solução, vamos supor que eu tenha um volume de 800 ml, 800 mililitros, e vamos supor que a concentração ela seja maior, por exemplo, 0,4 mol por litro. Ou seja, nós vamos misturar duas soluções. Uma em menor quantidade e menos concentrada, uma outra em maior quantidade e mais concentrada. Reiterando, aqui eu teria 0,4 mol se eu tivesse 1 litro. Mas de novo, não te dei 1 litro, eu te dei 800 ml. Então, se eu quiser saber efetivamente quanto é que tem aqui de sulfato de sódio, uma nova regra de 3. Agora, para você entender da bagaça, pensa assim, ó, tinta azul. Aqui eu tenho uma pequena quantidade de tinta pouco concentrada, azul claro. Aqui eu tenho uma quantidade bem maior de tinta azul escuro mais concentrado. Pensa, se você misturar uma pequena quantidade de tinta azul claro com uma grande quantidade de tinta azul escuro, a cor final, a concentração final vai continuar azul, só que com certeza mais próximo do azul escuro do que do azul claro, porque da tinta azul escuro eu tenho uma quantidade maior. Isso não vem a ser química, na verdade, não passa de uma relação matemática. Como é que você encontra um valor que deve ficar mais próximo de um do que do outro, mais próximo de um, mais concentrado do que do outro? Só tem um jeito: média aritmética ponderada. E como que essa média é feita? Bobo, faz assim, média aritmética ponderada. Concentração da mistura. Basta você pegar a concentração de uma solução, multiplicar pelo volume dela. É o volume que está representando o peso. O que está pesando aqui? É o fato de eu ter mais desta, que é mais concentrada, do que da outra, que é menos concentrada. Vai somando mais.
concentração da outra, volume da outra, tudo isso dividido pela soma dos pesos, que no caso é a soma dos volumes. Vamos, toda vez que eu misturar duas soluções exatamente de mesma natureza química, como encontrar a concentração da mistura que foi feita? Concentração de uma vezes volume dela, mais concentração da outra vezes volume da outra. Quantas vezes isso for preciso? Tudo dividido pela soma dos volumes das soluções que você misturou. Média aritmética ponderada. Acompanha, quer ver? Faz concentração vezes volume para essa. 0,2 vezes 200 dá 40. Soma com concentração vezes volume da outra. 800 vezes 0,4, 320. 320. Confirma para não fazer conta errada. 0,2 vezes 200. Aqui dá 0,4 vezes 800. Soma e divide tudo pela soma dos volumes. 200 ml de uma solução, 800 da outra, volume total, 1000. E 360 por 1000 dá 0,36 mol por litro. No final, sempre confirma, observa. Lembra que eu disse que a cor final, azul escuro, a concentração final, teria que dar um valor mais próximo do 0,4 do que do 0,2. E de fato, 0,36 está muito mais próximo do 0,4 do que do 0,2. Por que, Gil, tinha que ficar mais perto do 0,4? Porque dessa solução eu tenho uma quantidade, um volume maior. E usando essa média aritmética ponderada, você poupa tempo de várias regras de 3. Observa, se fôssemos fazer tudo isso para chegar no 0,36, usando regras de 3, você teria que fazer 3 proporções. Vamos à primeira, ó. Eu teria 0,2 mol de sulfato de sódio em 1000 ml. Em 200 ml, eu teria uma quantidade X de mols de sulfato de sódio na primeira solução. Na segunda solução, eu teria 0,4 mol de sulfato de sódio em 1000 ml. Em 800, que é o que eu te dei, você teria uma quantidade Y em mols. Depois você teria que somar o número de mols de sulfato de sódio nesta solução, mais o número de mols na segunda, e levar em consideração o volume final, que nesse caso deu 1000, 200, com 800, 1000. Facilitaria a sua última proporção. Vamos de novo? Toda vez que você misturar soluções de mesma natureza química, absolutamente, olha, o mesmo soluto e o mesmo solvente, nas duas, nas três, nas quatro, nas cinco, como encontrar a concentração da mistura? Concentração de uma multiplica pelo volume dela, mais concentração da outra, multiplicado pelo volume da outra, e divide tudo pela soma dos volumes das soluções que você, obviamente, misturou.